Olá, pessoal! Tadã! Eu comecei a gravar o vídeo, tinha gravado 20 minutos. Daí eu percebi que eu tava mexendo no mapa fora do ângulo de visão, daí eu comecei a gravar de novo. Então vamos lá. Pessoal, eu vou fazer o exercício 1 da página 52 da apostila, que é essa página aqui. Para fazer esse exercício, eu preciso que em casa vocês abram nessa página aqui. Eu já tenho na cabeça quais são as perguntas, então não precisa ficar voltando para olhar, mas se precisar eu volto e leio para vocês, tá bom? E vamos lá. Esse mapa é um mapa de curva de nível. Eu acho que eles exageraram, não precisava ter colocado um mapa tão difícil no 6º ano, que isso é coisa do ensino médio, mas está aí, vamos fazer. O que acontece com a curva de nível? O que é curva de nível? Imagina que eu tenho, por exemplo, uma montanha assim, ó. Certo? Se eu olhar essa montanha horizontalmente, é o que eu tô fazendo, ela tem esse formato. Agora, se eu pegar um drone e for olhar ela de cima, se eu olho a casa de frente, ela é assim, né? Mas se eu olhar ela de cima do telhado, ela pode ser assim, né? Que é o telhado. É o que eu tô fazendo, eu tô olhando a montanha, eu vou olhar a montanha de cima com as curvas de nível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar algumas linhas, são retas, tá? Eu tenho a montanha aqui, eu não vou passar a linha assim, ó, torta de qualquer jeito, tem que ser reta. Então, vamos dizer que aqui eu tô a 50 metros. Depois, eu venho aqui, ó, opa, 100, subi 100 metros. Depois, 150, 200. Eu dei muito, aqui eu fiz com o espaço desproporcional. Depois aqui 250. Aqui 300. E aqui em cima, no ponto mais alto, 340. E sempre metros, né? Eu não tenho uma montanha de 50 quilômetros. O monte mais alto do planeta é o Monte Everest, que tem 8.000 metros, 8 quilômetros, mais ou menos, né? Não é exatamente esse o valor, mas eu não tenho uma montanha no planeta que é desse jeito, né? Os 50 quilômetros de montanha. Então é sempre em metros. Centímetros, se eu tô falando em centímetros aqui, então eu tô falando de um morrinho, de um negocinho, tô brincando de areia e fiz aqui na régua um. Cadê minha régua? Medi na régua 50 centímetros e fiz um morrinho de terra. Então também não é. Daí aqui tem no máximo 3 metros. Se for 100 centímetros, né? Seria 3 metros e 40. Se fosse em centímetros, eu transformando centímetro para metro, tá? Mas não é isso. Normalmente tem só os números, mas eles são em metros, tá? Se eu for olhar isso aqui de cima, imagina que eu peguei um barbante, passei e dei a volta lá do outro lado da montanha com esse barbante. Peguei barbante, dei a volta e amarrei na montanha. Fiz um lacinho, ó, dei a volta no barbante e amarrei aqui na montanha. O que vai acontecer se eu olhar de cima? Se eu olhar de cima, eu vou ver mais ou menos... Deixa eu pôr esse aqui em cima. Se eu olhar de cima, eu vou ver mais ou menos isso. Por quê? Nas curvas de nível, quanto mais perto estão as linhas, mais inclinado é o terreno. Só que eu fiz ao contrário, né? A minha montanha. Eu teria que virar...
Porque, ó, tá vendo que aqui tá afastado? Tá, mas vamos deixar assim, vai. Peraí, deixa eu ver. Na verdade, o que eu teria que ter feito pra bater o desenho aqui é ter inclinado esse lado aqui mais, ó. Faz de conta, então, que a montanha que eu tô desenhando, ó, ela é... Esquece dessa parte aqui, ó. Esquece. Pronto, agora sim o desenho ficou mais certo. Então, ó, o que eu tenho que imaginar? Que aqui, ó, eu tô subindo mais rápido e já chego no 340. E aí depois eu desço até chegar no... Eu desço até chegar no 50 mais devagar, ó. Pode reparar... Deixa eu fazer de marrom. Marrom pro vermelho. Que essa distância aqui, ó, é menor do que essa. Tá vendo, ó? Eu tinha que ter inclinado até mais. Aqui é maior. Do vermelho pro verde. Ó, aqui é maior do que aqui, né? Ó, aqui é maior do que aqui, né? Então, é que meu desenho não tá muito bem feito, mas isso significa que aqui eu tenho uma encosta de montanha bem íngreme. E aqui eu tenho uma descida de montanha bem mais lenta. Se eu curvar isso aqui, seria como se fosse uma montanha bem inclinada desse lado. Opa! E que desce mais devagar pro outro. Seria uma montanha bem inclinada desse lado. Isso, seria mais ou menos isso, ó. Uma montanha mais inclinada desse lado e menos inclinada desse, ó. Então, curva de nível é isso. É uma representação do relevo que eu faço e olho o relevo como se fosse de cima, ó. Se eu olhasse essa montanha de cima, seria isso, ó. Então, aqui sobe e aqui desce. Teria como eu fazer um desenho assim e ser um buraco? Teria. Como, professora? Ué, é só os números irem diminuindo. Imagina que eu tô olhando de cima e eu tô vendo isso, ó. Só que aqui é 150, aqui é 100 e aqui é 50. Então, eu tô no alto e, ó, fui descendo, né? Tô no alto e fui descendo. Aí aqui eu subo de novo. Então, isso aqui é um buraco, ó. Isso aqui seria um buraco assim, mais ou menos. Aqui um pouquinho mais íngreme e aqui mais brando. Então, aqui seria assim... Ah, vamos pôr aqui o fundo do buraco. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr 30. Tá bom? Então, ó, aqui é o fundo do buraco, 30. Daí, aqui vem 50. Aí, sobe mais um pouco, 100. E sobe um pouquinho mais, 150. Então, os desenhos são parecidos. Eu tenho sempre que olhar o valor dessas linhas. Tem algumas curvas de nível que eu posso ter, por exemplo, igual é o que tá no mapa aí que a gente vai ter que fazer. O que acontece? Tem desenho que eu tenho uma linha mais forte, outra linha mais forte, e entre elas eu também tenho linha. Eu tenho 1, 2, 3... Isso, eu tenho 5 linhas aqui. Vamos supor que aqui meça 100 e aqui meça 200. E esses desenhos, essas linhas, não tem valor. Eu tô no mais baixo e tô indo pro mais alto, certo? Tô indo pra... Aqui são 100 metros. Eu tô aqui na altura 100 e aqui eu tô na altura 200, então tá fazendo assim. Eu não... Aqui, quantos espaços eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Se eu pegar, são 100 metros, 200 menos 100 são 100, dividido por 5,
Ó. 20. O que isso quer dizer, professora? Que de 20 em 20 metros eu tenho uma linha. Vamos só ver se dá certo para bater de 100 a 200? Ó, essa linha mede 100, altura 100. Vou colocar mais 20. Então, essa mede 120. Essa daqui, 140. Essa terceira, 160. Essa aqui, 180. E essa, 200. Tá vendo? Então, às vezes no desenho, igual esse aqui, ó, tem um monte de linhas. Imagina se eles forem colocar o número de todas as linhas. Vai virar uma bagunça. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram algumas linhas mais grossas. Fizeram essas linhas finas, que não tem número. E aí, outra linha grossa. Foi isso aqui que eu desfoquei no outro vídeo. Ó, de um ponto ao outro, quantos espaços eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, cheguei na linha grossa. Ah, presta atenção, hein? O valor dessa linha não é esse número aqui. Esse número aqui é de um X, ó. X506. E qual que é o valor dessa linha? Se aqui tá escrito 400, aqui não tá escrito nada? Tá sim. A gente tem que seguir, ó. Segue a linha. Segue a linha. Ela faz uma curva, aí ela vira aqui, ó. Ó, 500. Tá vendo? Essa linha vale 500. Que é essa mesma linha aqui, ó. Tá vendo, ó? Se eu seguir ela pra cá, olha pra onde que ela vai. Ó. Tá vendo? Olha, fez uma curva aqui, olha. Tá vendo? Todos esses pontos aqui, ó, valem 500. Ó o valor dela aqui, 500. Depois ela continua aqui pra cima. Aí ela vem pra cá. Aí ela vem pra cá. Ó, aqui aparece de novo que ela mede 500, tá vendo? Então, deixa eu voltar aqui. Essa linha, ó, de 400, ela desce aqui, até o ST, do abreviação aqui do SIT de Sítio Santo Antônio. Ela tá aqui, então essa linha vale 400. A gente já sabe que essa pontinha aqui vale 500, ó, porque a gente seguiu a linha, ó. Tá vendo? Ela vem parar aqui, 500. E aí, ó, não é pra contar a quantidade de linha, é pra contar a quantidade de espaço pra fazer a conta. Entre 500 e 400 são 100 metros. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços. 100 dividido por 5 dá 20. Então, aqui vai subindo de 20 em 20 metros. Certo? Outra coisa que é legal de olhar, eu já falei do rio. Os rios correm num lugar mais baixo. Então, quer dizer que aqui, ó, provavelmente é um morrinho, ó, tá vendo? Essas linhas. Então, um olho treinado, olha isso aqui, já vê onde que tem rio, já sabe que aqui é mais baixo do que tá em volta. Daí vai, já olha o valor das linhas, vê se tá subindo ou descendo. E já tem uma ideia de como que é o relevo do lugar. Esse mapa mostra o relevo com mais detalhes. Esse mapa, eita, quer mostrar a mesma coisa do que esse mapa. Só que aqui o relevo tá em cores. Aqui eu vejo o que é verde mais baixo, aí o amarelo sobe um pouco, o laranja sobe mais um pouco, e ó uns pontinhos marrons aqui, que são os pontos mais altos, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que o outro mapa, aquele colorido, só que ele tá em linhas. É como se eu olhasse a montanha de cima, ó, aqui a montanha, ela faz isso, ó, certo? É como se eu olhasse essa montanha assim, ó, de cima. Daí eu vou ver isso aqui, tá? O exercício número 1, a letra A, pergunta: nesse mapa, qual é o ponto mais baixo? Pra vocês não ficarem malucos,
tem um monte de X aqui no mapa, mostrando, ó, X560, X485, X499. Eu já vou direto ao ponto, ó. Aqui nesse cantinho de baixo, perto da cidade de Borrasópolis, eu tenho o ponto mais alto de todo esse desenho, que é aqui, ó, X659. Então, a resposta da letra A, qual é o ponto mais alto? X659 metros. Na letra B, ele pergunta assim, o que tem perto desse ponto? É só olhar aqui, ó, perto do pico, né, 659 metros, eu tenho a Fazenda Santa Clara, eu tenho, ó, aqui, ó, o Ribeirão da Onça e a cidade de Borrasópolis. Essa é a resposta da letra B. Fazenda Santa Clara, Ribeirão da Onça e Borrasópolis. Na letra C, ele pergunta onde fica o ponto mais baixo desse mapa. Daí, o que a gente tem que fazer? Achar o X de menor valor. E eu já vou contar para vocês onde ele tá. Aqui, ó. Deixa eu subir ele. Ó, aqui é baixo, aqui sobe, aí aqui desce, tem o rio, aqui sobe de novo. É assim o relevo, na hora de interpretar. Então, ó, tá vendo? X399, letra C. Na letra D, pergunta o que tem perto. É só escrever, ó, Fazenda da Sônia, Sítio Nossa Senhora Aparecida e outro rio, ó, Rio dos Patinhos. Tá vendo? Beleza? E a letra E é o mais difícil né, a pergunta mais difícil, mas a gente já fez ela. De propósito eu já fiz, para ficar mais fácil. Ele pergunta quanto que mede de uma linha para outra, só que ele não pergunta claramente como eu tô falando, ele fala assim, ó, qual a cota altimétrica entre as curvas de nível? Ele tá perguntando qual é a variação de altura, de altitude entre as curvas de nível, entre uma curva e outra. E aí eu escolhi fazer aqui, nesse canto, porque tá mais fácil de achar as duas linhas grossas e contar quantos espaços tem. Porque tem uns lugares aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui para não rabiscar, vou pegar a tampa da caneta. Tem uns lugares que nem aqui, ó, a curva. Opa, deixa eu pôr mais pro meio para não acontecer o que aconteceu no outro vídeo. Ó, a curva, a linha, ó, tá vendo que vem uma linha grossa aqui? Ela faz curva. Aí eu fiquei com medo de vocês olharem e falarem, ó, tem uma linha grossa aqui, tem uma linha grossa aqui, vamos contar? Não, tá fazendo a curva, é a mesma linha, ó. Essa linha aqui, ó, eu tô tentando achar a medida dela, por isso que eu tô andando aqui com a caneta. Ó, ela mede 500, achei, ó. Ela faz uma curva aqui no córrego da onça. Então, isso aqui, ó, vale 500. Daí eu viro aqui, ó, e vou descendo aqui, também vale 500, é a mesma linha. Ela fez uma curva. Ó, aqui, ó, ela fez outra curva. Tá vendo? Então, aqui também vale 500. Ó, aqui ela faz outra curva. Então, vocês têm que tomar cuidado quando olhar assim, ó, se não é a mesma linha. Daí, eu achei esse lugar aqui no canto do mapa, que essa linha vale 400, tá vendo? Vai descendo ela, ela para aqui. Vou para aqui. Depois a gente vai usar esse ponto aqui, ó. Eu não tô rabiscando, senão depois não dá pra explicar com rabisco em cima. Se eu tiver que explicar de novo. E essa aqui eu já sei que vale 500, porque, ó, tá o 500 aqui. Eu vou seguindo ela, ó. Cheguei aqui, ela vale 500. Então, ó, daqui, aqui, eu tenho 100 metros. Aí, quantos espacinhos eu tenho, ó? 1, 2, 3 apertado, 4 apertado, 5 mais larguinho. Eu tenho 5 espacinhos entre as duas linhas. Como tem 100 metros, 100 dividido por 5 dá 20. Então, ó, esse espacinho é de 20 metros. Então, cada espacinho é de 20 em 20. Então, aqui essa linha é 400, essa é 420. Olha, já tava saindo. Ai, não acredito. Eita. Ai,
eu entortei a mão. Então, ó, essa linha é 400, essa é 420, essa é 440, essa aqui pertinho, 460, outra pertinho, 480, aí tem um espaço maior, cheguei na linha de 500, tá bom? Ó, tô na linha de 500, vou diminuir 20, 480, 460, 440, 420, pronto, cheguei na linha do 400, tá vendo? Então, ó, essa linha vale 400, eu parei aqui. Essa linha, ó, tá vendo? 500, eu vou seguindo ela. E para aqui. Então, ó, aqui mede 500 e aqui mede 400. Contei quantos espacinhos tem e dividi pela diferença, né, de distância, que são 100 metros. 100 metros dividido por 5 espacinhos são de 20 em 20 metros. Então, essas linhas aqui que não tem número, elas variam de 20 em 20, ó. Aqui também, deixa eu ver se eu acho algum outro lugar que tem um espaço bom, que dá pra ver quanto que vale a linha. Porque aqui, ó, tá vendo que tá bom? Aqui tem outra linha, só que, ó, acaba o mapa, eu não posso ter certeza se é uma linha de 400 ou uma linha de 500. Ó, aqui já é 400, vai saber se não é a mesma altura. Então, não dá. Eu tenho que pegar entre uma altura e diferente outra. Ó, aqui é 400, aqui também tá 400, então também não dá. Eu tenho que achar duas linhas de valor diferente. Eu acho que não tem nenhum outro ponto do mapa que tá mais fácil de achar assim. Nossa, me deu uma trabalheira quando eu fui escolher o ponto, que tá bem chato mesmo. Ah, não, deixa eu ver. Ah, aqui também, ó. Aqui embaixo, bem aqui embaixo. Tá vendo que, ó, aqui tá um X500, aqui tem uma linha forte, e aqui tá escrito 400. 506 tá aqui, na verdade. O X 506. Quer dizer, essa linha forte aqui é 500, ó, aqui é 400. De 400 para 500, que é essa linha redondinha aqui, ó, são 100 metros. Um espacinho, 2 espacinhos, 3 espacinhos, 4, 5, cheguei na linha. Se eu dividir 100 por 5, dá 20. Então, essa linha aqui mede 400, essa aqui 420, essa aqui 440, essa aqui 460, 480, pronto, ó, cheguei na linha do 500, tá? É assim que eu calculo. E se eu for olhar esse pedacinho do mapa, ó, só esse pedacinho, já dá pra eu calcular que aqui tem o rio, então aqui subiu, que tem uma montanha. Do outro lado do rio, ó, aqui não tá 464? Então, ó, aqui tá o rio, aqui tá uma linha, então, ó, subiu um pouquinho, aí chegou aqui. Aqui sobe mais, ó, aqui sobe menos. Porque aqui o rio, desse lado aqui é mais alto, vai até o 506. Aqui tem o rio, desse lado é mais baixo, vai só até 400, subiu menos. Certo? Pessoal, não é fácil, porque colocaram um mapa muito difícil. Mas curva de nível é isso aqui, ó. Eu corto o relevo, tá vendo? E eu olho ali a montanha de cima. Essa montanha olhando de cima, tá? É isso. Esse exercício é um pouco chatinho, mas espero que vocês tenham entendido, tá bom? Um beijo, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana.